Bom dia a todos. Estamos começando mais um evento aqui do Bueno Tex. Vamos falar hoje de um tema que surgiu paralelo à reforma do consumo. Estamos num período de muitas reformas na esfera tributária e uma delas é a reforma da renda. Então, hoje, nessa manhã, vamos falar sobre a tributação de altas rendas, a tributação de dividendos e também do impacto das alterações do ITCMD, especialmente nas questões sucessórias. Estamos eu aqui, Fernanda Lains, para quem ainda não me conhece, e Matheus Bueno, somos sócios do Bueno Tex. Estamos à disposição de vocês durante o evento e depois do evento para falarmos desse e de outros temas tributários. Vocês vão encontrar bastante material de temas quentes, muitos artigos escritos, muitos vídeos gravados sobre reforma tributária do consumo, sobre questões de planejamento sucessório nos nossos canais, LinkedIn, no nosso site, YouTube, Spotify, e também temos uma comunidade no WhatsApp, onde diariamente mandamos ali as principais notícias do dia dessa esfera tributária. E mais recentemente, lançamos uma landing page focada em reforma tributária do consumo. Então, para quem quiser saber mais desse tema, por favor, acesse. Mas vamos lá, o que interessa. Então, eu mencionei há pouco que estamos num período de muitas reformas, né? Muito se tem falado sobre a reforma tributária do consumo, mas fato é que a reforma da renda talvez seja tão avassaladora quanto a reforma do consumo, porque afinal de contas nós estávamos falando de dividendos, né? Nós estávamos acostumados com o mesmo cenário de não tributação de dividendos que perdurou aí cerca de 30 anos. Então, é bastante tempo para uma alteração bastante significativa. Então, acho que a reforma da renda ela não pode ser ignorada e ela vai andar ali em paralelo à reforma do consumo. Eu queria primeiro falar bom dia para todos, né? Agradecer de novo a audiência aqui, agradecer a Fernanda. A gente está talvez no nosso evento número 30, né? E a gente vai fazer 7 anos agora. Para a gente é sempre bacana fazer eventos e ficamos felizes em ver a audiência. Eu confesso que quando a gente escolheu o tema desse, eu mencionei para a Fer que, olha, a gente está falando tanto de reforma, e agora que a reforma realmente, né, entrou nos trilhos, a gente tem um regulamento recém-aprovado. Será que o pessoal vai ter interesse nesse tema que está um pouco, né, em paralelo? Mas o número de inscritos nos indicou que a gente acertou, né? Então, acho que o primeiro disclaimer que eu vou dizer aqui é: tem muita coisa acontecendo, né? E especialmente em tributação patrimonial, cada vida é uma vida, né? A gente pode achar prateleiras aí de produtos e soluções, mas a gente sempre acreditou aqui no escritório que o mais importante é entender qual é a visão de mundo do cliente, né? Qual é o plano de vida dele e aí achar a solução que vai se encaixar. Então eu digo isso como um disclaimer só, que a gente nos próximos slides vai até se atrever a responder algumas dúvidas que são comuns para a gente, mas eventualmente não são perguntas que qualquer um de vocês, que todos vocês fariam, né? E as soluções realmente podem não se encaixar. Então isso é natural de um evento como esse, mas não tomem isso aqui tudo como se fosse uma opinião, uma definição, até porque o outro spoiler aqui não tem muito por onde fugir em muitas coisas, né? A gente tem, na tributação da renda, um cenário onde, primeiro, é mais fácil você ter mudanças, né? Essencialmente, a renda é tributada pela União, então ela, via medida provisória, consegue mudar muita coisa, né? Não depende de uma reforma do consumo, onde a gente precisou de emenda constitucional, tudo aquilo. Então, estava em paralelo, a gente escreveu, talvez há uns 4 anos atrás, um pouco antes da última eleição, uma previsão de 7 maldades que podiam estar a caminho, né, com o governo federal. E o governo está não gabaritando, mas ele conseguiu colocar umas novas aqui. E essa é uma delas, né, a tributação das altas rendas. Na verdade, né, entrando um pouco no que a gente vai detalhar adiante, mas só antecipando, é uma roupagem muito mais bonita de justiça social, um monte de coisa, por fim da tributação de dividendos, né? Só que aí isso passou com muito mais impacto, né? E passou com folga, né? Eu costumo lembrar isso quando a gente fala desse assunto. Foi um dos poucos projetos, se não o único nos últimos anos, onde a aprovação da Câmara dos Deputados foi unânime, né? Então, vocês imaginem com a polarização do mundo que a gente tem hoje em dia, né? Com tudo que está acontecendo,
que projeto, que ideia que o nosso Congresso aprova por unanimidade. A Câmara dos Deputados não foi quórum completo, não chegou a ter 500 pessoas, mas teve, né, muitos, mais de 400 votantes, praticamente 400, se não me engano. Ninguém votou que não. Por quê? Porque o governo, né, chamou, né, conseguiu chamar isso de uma justiça social, e a gente sabe que também isso era uma promessa de campanha, né? Então, os presidentes, tanto do Senado, da Câmara e do Executivo, entraram nos mandatos atuais, prometeram uma reforma fiscal que, de um lado, prometia simplicidade, e é isso a gente vê mais na reforma do consumo, e não, embora ela primeiro pior para depois simplificar, e do lado da renda se prometeu mais justiça, né? E aí o nome altas rendas ficou difícil haver oposição. Contudo, meu terceiro e último spoiler antes da gente passar aqui, altas rendas somos todos nós, se não agora, logo mais adiante, né? A gente tem uma tradição, infelizmente, muito histórica no Brasil, de pouco corrigir as nossas legislações quando a gente tem indexação, né, em moeda. Quando a gente não tem indexação, quando a gente tem valores em moeda. Então, vocês imaginem que a tributação de dividendos, quando veio em 95, né, a isenção dos dividendos, quando nasceu em 95, a tabela de imposto de renda era muito diferente da de hoje, né? Na verdade, ela era muito, a valor real muito maior do que a de hoje, e é o que tende a acontecer. A gente, mesmo que mantenha, fiz uma conta de cabeça outro dia, mesmo que a gente mantenha as metas de inflação, né, a inflação dentro das metas nos próximos anos, a gente em 10, 14 anos, a gente já, esses 600 mil que a gente vai ver daqui adiante, que parece alta renda, né, que é alta renda hoje, vão ser metade disso. E a tendência é a gente achar tanto isso, né, e outras reformas serem necessárias. Então, tudo isso para dizer que é um tema que corre em paralelo aos outros, né, mexe com assuntos muito valiosos para todos e pegam no bolso das pessoas, né? Então, a gente acha que isso é algo de que vale a preocupação, ainda que os nossos negócios tenham que se preocupar com a tributação do consumo. Enfim, fecho o enorme parênteses aqui. Obrigado, Fê. Desculpa a interrupção. Voltando aqui, só para vocês não nos abandonarem no meio da jornada do dia, queria deixar vocês cientes do que vamos ver. Vamos falar então sobre a tributação dos dividendos, depois nós vamos passar para os impactos práticos para os sócios e para as empresas dessa tributação de dividendos. Vamos falar também um pouquinho das mudanças do ITCMD e dos efeitos dessas mudanças no planejamento sucessório, das estruturas das famosas holdings, estruturas patrimoniais muito usadas aqui no Brasil e dos pontos de atenção que devemos ter frente a todas essas alterações legislativas. E, por fim, falar das oportunidades e do que a gente entende ser as melhores estratégias, especialmente para esse ano de 2026. Então, começando o tema, né? Acho que o Matheus já adiantou que essa tributação de dividendos ela vem na esteira de uma promessa governamental muito importante, que era justamente a desoneração do imposto de renda para aquelas pessoas que têm renda até R$ 5.000. Então, uma vez que essa parcela da população, que é uma grande parcela, foi desonerada do imposto de renda, precisaria haver uma contrapartida, e aí começou a se usar o termo altas rendas, e por isso a grande popularidade do tema, né, e a grande aprovação por parte da população da aprovação da tributação de altas rendas, justamente para fazer frente a essa desoneração. Então, esse é o contexto em que surge essa nova lei 15.270 de 2025. É uma lei que ela, como eu já tinha adiantado também, ela vem alterar um status quo aí de pelo menos 30 anos, onde nós tínhamos a isenção desses dividendos, sob a premissa de que esse era um valor que já havia sido tributado ali na camada da pessoa jurídica. E, portanto, quando fosse distribuído aos sócios, não seria necessário haver essa segunda fase aí de tributação. Então, acho que um ponto importante também de nós trazermos é que, quando essa lei foi aprovada, ela salvaguardou os dividendos cuja a deliberação, né, de distribuição fosse aprovada até ali o final de 2025. Então, muitas sociedades correram para deliberar essa distribuição, ainda que a distribuição em si
não fosse realizada. Então, esse foi um movimento que nós percebemos, né? Foi bastante grande ali no final de 2025, por conta dessa salvaguarda. Eu acho que aqui é importante dizer também que uma vez eu vi um professor de história contando isso, né? Nós não somos Adão e Eva no paraíso, é importante conhecer a história, né? E no mundo tributário isso não é exceção. A gente já teve tributação, né, de dividendos no passado, até 95. E quem milita na área há mais tempo deve se lembrar que, inclusive, nas fichas de imposto de renda constava sempre uma linha, né? Dividendos pré-95, né? Com tributação, e dividendos isentos. Como há 30 anos a gente já tem a isenção, passou a ser muito excepcional a hipótese de uma sociedade ter dividendos há 30 anos estocados sem pagar para o sócio. Mas isso vai começar a acontecer de novo, né? Então, houve essa correria do ano passado, né? Porque a lei trouxe quase que uma pegadinha ali, o governo fez o tal do vez opt-in, opt-out, né? Tipo, olha, na verdade vai ser tributado a não ser que você faça ata de deliberação. Então, nós encerramos o ano, e muitos colegas nossos, né, na correria desse tema, primeiro porque havia uma certa incoerência na lei. Como é que você delibera um lucro que ele não existe, que o lucro depende de você, né, ter uma apuração, e a apuração depende de período inicial e período final, e a lei exigia que você, durante o ano, aprovasse o lucro do próprio ano que ainda não estava encerrado, né? Então você imagina aqui, né, bato na madeira mil vezes, que a gente estivesse no começo de dezembro correndo para tentar aprovar isso e viesse uma nova pandemia, algo assim. O lucro da empresa podia virar de ponta cabeça ou eu teria deliberado um lucro não definitivo. Então, essa discussão existiu, chegou ao Supremo, né, e houve uma liminar, inclusive, para que a deliberação pudesse ocorrer até o final de janeiro, né, ganhando aí 30 dias para você ter apuração. Mas ficou algo sacramentado que você teria que possuir essa deliberação, porque sem ela, né, e sem a evidência de que ela é contemporânea a 2025 ou a esse prazo do STF, de janeiro de 26, os dividendos, ainda que relativos ao período de apuração 2025 e anteriores, seriam tributados. Agora, isso está longe de ser pacífico, né? Isso era condição legal e todo mundo prefere, né, ter uma ata, uma deliberação do que ter uma briga. Mas acho que fico alerta aqui que quem eventualmente, né, deixou escapar alguma parcela desse lucro, que não constou na ata, algo assim, isso é passivo de discussão, né, porque a lei nunca pode retroagir, né, então ela não poderia dizer que os lucros anteriores a 2025 seriam tributados, e a dificuldade dessa tese, né, é o quanto que isso é uma lei que onera os lucros da empresa, né, que é o fato gerador até 2005, a competência do lucro, né, ou se é a competência da liberação do dividendo, né, porque os dividendos eles são pagos e eles não são mais renda da empresa, são renda do sócio. Mas eles são, né, essencialmente o lucro da empresa. Então, ficou esse primeiro semestre de 2026 muito atrelado a dois temas: sacramentar a isenção dos dividendos do passado, né, e entender o para o futuro, que a gente vai entrar em detalhe. Uma última coisa com relação ao passado. A gente, nessa declaração, né, que essa semana é o nosso prazo, a gente não deve ver isso com toda a extensão, mas a partir do ano que vem a gente vai começar a ver dividendos sendo pagos para os sócios, né, durante esse ano, e a importância de você carimbar, mas esse dividendo é do lucro isento, né, até 2025, ou é do lucro atual? E entre nós existem, né, várias interpretações de como, inclusive, isso vai constar na declaração do contribuinte. Se eu já tenho, se o dividendo é isento, talvez não seria melhor eu dizer que eu já tenho esse acréscimo patrimonial, já tenho esse, ao menos tenho esse ativo a receber na minha declaração, porque não fazer assim, eu estou contando com que o governo, a tempo, em 2027, base 26, vai me permitir ter duas linhas ali, né, nos informes e na declaração, para dizer, olha, esse é o dividendo pré-26 isento, e esse é o dividendo tributado. Enfim, são temas que não vão deixar de estar conosco, né? E como a gente viu por muito tempo, vão constar nas declarações. A permissão que existe na lei é que o pagamento aconteça até 2028, e aí não duvido que eventualmente alguém vai discutir que, olha, não tinha caixa para pagar, não consegui capitalizar, o que que eu vou fazer? Ah, eu discuto então, não é o melhor caminho, assim, a gente sempre joga dados quando a gente está indo para o judiciário, né? Não existe precedentes tão firmes para a gente dizer que isso é um caminho tranquilo, mas a gente pode ver contencioso por conta desse tema, porque o que se pediu foram condições muito específicas, né, para você deliberar e para pagar. E esse pagamento deveria acontecer, ou seja, todo o lucro isento até 2025 deixaria de existir nas sociedades brasileiras até 2028. Algo difícil de prever, né? As empresas estão reinvestindo, e é uma coisa muito importante, e não seria passível seria passível de discussão você ter isso acontecendo sempre. Mas falando um pouco do futuro, acho que é importante a gente ser mais claros
sermos mais claros sobre o que estamos falando. Então, estamos falando sobre tributação de altas rendas essas que foram definidas como aquelas superiores a R$ 600 mil, né, de forma global. Então, não necessariamente de uma única fonte, mas de fontes somadas, se atingirem esse valor de R$ 600 mil. E aí nós vamos ter duas sistemáticas de tributação desses valores. Uma tributação que vai ocorrer em bases mensais e outra tributação que vai ser o ajuste anual, lá no final do período. Então, passando um pouco para a parte prática e falando um pouco dessa apuração mensal, aqueles dividendos que forem superiores a R$ 50 mil, a distribuição mensal, né, desses dividendos que forem superiores a R$ 50 mil, eles serão tributados na fonte a alíquota de 10%. E acho que uma dúvida que rondou o mercado, mas que para mim está muito claro na legislação, é o fato de Oi. que esses 10% eles tributarão a totalidade desses R$ 50 mil, e não aquilo que for superior a R$ 50 mil. Então, é uma sistemática bastante diferente daquela que a gente assiste com relação à tabela progressiva do imposto de renda, que a maioria das pessoas está sujeita, né? Onde você tem efetivamente uma tributação progressiva. Aqui não. A legislação ela é realmente bem clara ao dizer que os valores que ultrapassarem esses R$ 50 mil, ou seja, R$ 50 mil para cima, a totalidade desse valor vai ser tributada a alíquota de 10%. Essa é uma primeira ressalva aqui que nós fazemos. A outra ressalva é que esses R$ 50 mil mensais eles precisam ser originários de uma mesma pessoa jurídica. Então, se eu recebo R$ 40 mil de uma pessoa jurídica, a título de dividendos, e recebo mais R$ 40 mil de outra pessoa jurídica, esses valores eles não sofrerão essa tributação adicional aí de 10%. Vamos falar depois do ajuste disso no momento da apuração anual, mas falando aqui da tributação mensal, não. E eu acho que isso denuncia, deixaram aqui a impressão digital de que o objetivo do governo era realmente pegar essencialmente os dividendos, né? Chamou-se de alta renda e o impacto realmente é para alta renda, porque a gente vai ver daqui a pouco que essa apuração mensal é consolidada anualmente, e aí entram não só dividendos, mas muito mais coisas, né? Na verdade, a lista é praticamente tudo, exceto as exceções que a gente vai ver. Mas a única coisa que está sujeita a esse imposto já no mês a mês são os dividendos, né? E de uma forma severa, como a Fernanda já mencionou, se eu tivesse R$ 50 mil em um centavo de um mesmo CNPJ, esse CNPJ é responsável pela retenção, né? Então não tenho nem chance de não ter esse imposto recolhendo, porque a empresa, se não o fizer, ela passa a ser a responsável pelo pagamento disso. E aí que a gente abre a porta para uma outra discussão de responsabilidade, até onde, se o fisco for autuar, quem que ele autua, né? Resumo da ópera: durante o ano, o fisco pode cobrar a própria empresa pela não retenção, né? Depois que chega a apuração nossa, a responsabilidade vai direto para o beneficiário, para o contribuinte. Então, via de regra, o que a gente deve imaginar é que, se houver atuações pela ausência dos 10%, elas recaem no contribuinte pessoa física, né, no beneficiário, e essa autuação vai, em relação a essa retenção, como existe uma apuração anual, que a gente vai ver no próximo slide, talvez ela esteja limitada aos encargos financeiros, né? Mas, na essência, o que eu estou tentando dizer aqui é: isso aqui só pega o dividendo, né? Pega de forma severa, né? Entrou mais R$ 1 acima dos 50 mil, tem que reter R$ 5 mil, né? Para você só depois, no final do ano, você ver se você tem complemento ou restituição. E é ainda mais severa para os investidores, os sócios não residentes, porque daí a gente não tem piso nenhum, né? Se eu pagar R$ 1, né, para o não residente, a princípio eu tenho a incidência da lei. Na prática, eu não tenho retenção, porque o valor mínimo para recolhimento são lá os R$ 10, mas imagine só, a partir de R$ 100 de dividendos para investidor não residente, eu já tenho esses 10% aplicando, e não é só pagamento, né? A legislação, quando fala desse tipo de tributo, ela tenta ser o mais explícita possível, né, e detalhista. Então a gente vê exatamente essas expressões que a gente tem na tela aqui, né? Dividendos pagos, creditados, empregados ou entregues. Então não é só o fluxo financeiro. Se eu usar aquele direito de crédito, né, do dividendo a receber do sócio, para
quitar alguma utilidade dele aqui no Brasil, onde for, já deveria existir a incidência do imposto, ou seja, eu deveria fazer a guia pagar o imposto e só pagar o líquido desse imposto em favor do sócio, numa utilidade, o que for. Isso a gente tem jurisprudência há muito tempo, não é algo exclusivo não é algo que nasceu com a tributação de dividendos, né? Inclusive o conceito de creditado, né, gerou muita discussão. O fisco tinha né, para variar, uma interpretação algo agressiva de que, olha, o mero crédito contábil já justificaria a incidência do imposto, né? E aí o judiciário, mesmo o CAF, já deram vários julgados para tentar algo limitar isso, mas sem fugir na essência, se o sócio tem um benefício e esse benefício está sendo arcado à conta de lucro, né, da empresa, esse benefício configura na essência dividendo, né, realizado pelo sócio, e aí a gente passa a ter não só a questão patrimonial dele, mas a retenção na fonte aqui. E aí toda a dinâmica de você ter várias empresas e tal, que vai acontecer, se você dividir isso, você realmente pode ficar abaixo do radar, que é o exemplo da Fernanda dos 40 mil de cada empresa agora, que a gente vai entrar um pouco mais adiante de umas das hipóteses também. Acho que a gente vai falar agora sobre o ajuste anual, e aí a gente começa a entrar nas complexidades, acho que a gente pode seguir. Porque na essência esse pagamento mensal é uma antecipação, né? Acho que Exato. isso é o fio da meada aqui. Então, não necessariamente o fato de não termos tido o imposto de renda retido pela fonte no momento ali da distribuição do dividendo inferior a 50 mil vai fazer com que fujamos desse ajuste anual. E aí a gente vai explicar um pouco melhor essa questão do ajuste, acho que tanto de deduções quanto de base de cálculo, que, como o Matheus adiantou, vai além dos dividendos. Eu acho que na essência o que a gente pode dizer é o seguinte, base de cálculo, né? A gente vai ter essencialmente quase tudo, né? Daqui a pouco eu entro nas exceções, mas a lógica aqui é o seguinte, eu faço as retenções, né? Estou sujeito às retenções como sócio dos dividendos que superaram 50 mil durante o ano, e aí no final do ano, né, nesse momento de 2027, quando eu tiver para entregar minha declaração, eu vou ter que olhar para este ano 2026 e 26 e ver o quanto que eu tive de rendas, não só de dividendos, mas de muito mais coisas. Então, eu vou fazer uma cesta anual da minha renda, e a partir dos 600 mil que eu começo a ter tributação, né? Ou seja, embora a alíquota da retenção seja os 10%, ela é a alíquota máxima, né? Mais uma pegadinha conveniente para o governo, né? A retenção acontece na alíquota máxima. Então, dali, ou você tem restituição, ou você, né, se a sua renda essencialmente é dividendos, você já pagou esse imposto de renda global. E vejam só, a gente não mencionou inicialmente, mas tudo isso está sendo chamado de altas rendas e tal. O nome técnico, né, é imposto de renda da pessoa física mínimo, né? É um adicional, olha, o que se pretendeu, né, no contexto que a gente já antecipou, olha, vamos dar isenção, né, para quem tem até os 5 mil reais e uma redução até os 7.500 e tal. E como é que a gente compensa isso? Vamos tributar mais quem tem acima de 600 mil. E como é que se faz isso? Com alíquotas progressivas, né, que começam em zero, vão até 10%. Essas alíquotas chegam a 10% em 1.200.000 e param ali, né? Então não é que se eu tiver mais de 1.200.000 eu não pago mais do que os 120 mil. Eu vou continuar pagando, mas a alíquota sempre vai ser 10%. Então, a fórmula que consta na legislação, né, é essa fórmula, vou voltar um slide aqui, que pega o rendimento, divide por 60 mil, tira 10, mas na prática, para ser elucidativo aqui, a gente está colocando uma tabela. Essa tabela está longe de ser o que a gente chamaria de uma tabela definitiva, por quê? Porque vejo que entre 600 e 700, eu tenho 601, 602, cada uma desses valores de renda anual vai estar sujeito a uma alíquota efetiva, né? Então, esse imposto de renda mínimo, ele vai se aplicar porque, olha, se você pagou já esses 10%, tudo bem, mas se você não pagou, você tem que pagar para você chegar lá. E como isso acontece, você vai fazer a cesta global, né, dos pagamentos. Então, já sabemos que a gente sofreu as retenções durante o ano dos dividendos. No final do ano, eu vou pegar todos os meus rendimentos tributáveis, vou englobar eles, para ver se eu chego nos 600 mil ou no valor que eu chegar, né? Desse valor, eu vou colocar coisas que eu estava acostumado a não ver tributação, né? Porque a legislação fala que, mesmo que eu hoje tenho até 2025, né, achar uma tributação definitiva, ou isenção, ou mesmo alíquota zero, passa a compor essa tributação mínima global, né? Então, assim, quando a gente vê produtos sendo propagados, tributos isentos ou alíquota zero, hoje em dia eu tenho um grande asterisco do lado, né? Porque, olha, não é isento desse IRPFM, a não ser que você esteja nas hipóteses algo limitadas de dedução que a gente vê aqui na tela, né? Então, a gente tem ganho de capital, exceto os de bolsa, etc. Poupança, né? É cada vez menos comum a gente perceber isso. Doações com uma grande ressalva, doações que se referirem a adiantamento de legítima, né? Ou as próprias heranças, ou seja, se, e a gente vai falar um pouco disso mais no final da exposição aqui, daqui a mais ou menos
meia hora. Se eu tiver algum tipo de planejamento e a pessoa estiver recebendo em sucessão ou antecipação de legítima parcelas superiores ao seu quinhão, né, que é o direito civil, né, de quanto você teria a receber, esse valor passa a estar sujeito a esse imposto de renda mínimo de 10% também, de até 10% também. Então, a doação não é para qualquer doação, né? Desde que seja uma doação com essa natureza. Ah, mas isso é discutível? Está expressamente na lei, né? E se discussão existir, ela tem uma certa dificuldade já de cara com o que a lei colocou. E outras reduções, aqui, os poucos sobreviventes do que a gente vai ter de tributos realmente isentos, ou seja, além de não ter os 10% mensais, né, que é a hipótese dos dividendos, não vão entrar na cesta anual para chegar na alíquota efetiva. Tem a LCI, os CRIs, débito incentivada, FI, né, para alívio de muita gente, os fundos imobiliários ficaram fora dessa. Toda hora o fundo imobiliário entra na alça de mira ali e aí escapa, né? Reforma tributária, uma hora enfim, eles vão conseguir pegar. Mas acho que a parte da estratégia do governo também é de colocar muito bode na sala e depois tirar. Mas o fundo imobiliário e os FIAGs também ficaram de fora, desde que sejam aqueles que a gente tipicamente vê, né, com 100 cotistas e com características de investimento coletivo, vamos dizer assim, LCA, CRA, etc. E algumas indenizações. Então, assim, é mais fácil a gente falar do que não entra do falar do que entra. Que entra tudo, exceto essas poucas exceções, para a gente chegar no total da renda global, que vai nos dar o quanto eu tenho de alíquota, né? E uma vez calculado o imposto, aí eu vou fazer o desconto daquele IR que eu sofri de retenção dos dividendos ou dos impostos já pagos pelo contribuinte nesses outros tipos de investimento. Então, ó, Matheus, acho que vale a gente fazer um grande apanhado do que foi dito até aqui. Nós estamos falando de uma tributação mínima de rendas globais que superem esse patamar aí de 600 mil reais. Então, nesses 600 mil reais não entram, e aí a gente queria deixar isso bastante claro aqui, não entram apenas dividendos, entram rendimentos que até então eram entendidos como exclusivamente tributados na fonte, como isentos ou sujeitos à alíquota zero. Então, todos esses rendimentos vão compor esse rendimento global que, se atingir 600 mil reais, estarão sujeitos a uma tributação mínima. Exceto quais rendimentos? Esses que vocês estão vendo na tela como dedutíveis da base. Uma vez feito o cálculo, então, desse imposto de renda mínimo, o que que a gente vai fazer? A gente vai deduzir aquele imposto que foi antecipado ao longo do ano. Então, seja ali no momento de resgate de aplicações financeiras, seja no momento da distribuição de dividendos, nesse momento, então, do ajuste anual, nós faremos esse encontro de contas. Perfeito. Ou seja, se eu tivesse os 600 mil, vou voltar aqui um slide para. Vamos dar o exemplo de 900 mil reais. 900 mil reais está bem na metade ali do range entre 600 e o teto de 1.200, né? Dos 0 e os 10. Então a gente vê que a alíquota aplicável seria de 5. Se eu tiver esses 900 mil reais só de aluguel, o que significa? Eu não tive retenção durante o ano, porque não se trata de dividendo, então não tem aqueles 10% mensais, mas eu tenho obrigação de apurar esse imposto de renda mínimo. Como a alíquota efetiva, a alíquota aplicável seria de 5, eu já tive pagamento de Caneleão no aluguel, eu não vou estar sujeito a esse adicional. O adicional acaba captando justamente aqueles rendimentos que foram pouco tributados, vamos dizer assim, né? Então, os isentos ou com tributação abaixo de 10 acabam contribuindo para isso. Isso leva a uma conclusão que a gente vai trazer mais adiante. Se eu tiver muito dividendo, né, e ao mesmo tempo for lá e tiver um resgate, alguma aplicação que me pagou, por exemplo, 15, pode ser que os 10% do dividendo que eu paguei virem restituição. Porque o imposto definitivo, ele só é apurado no final do ano, quando eu tiver a renda global e a alíquota efetiva aplicável. E quando eu tenho a alíquota aplicável, eu sei o imposto devido. Aí eu faço a comparação com o imposto pago, né? E isso é uma dinâmica algo similar ao que a gente já viu, mas tem muitas novidades. A primeira é essa necessidade de fazer a apuração numa cesta, né? A gente está acostumado a fazer imposto de renda, quem já fez, né? Quem já fez precisa fazer, porque faltam 5 dias. Mas assim, está acostumado a ver a sua evolução patrimonial e a sua renda global e as alíquotas efetivas. É um pouquinho daquilo. A gente vai começar a ver aquilo. Olha, se a minha alíquota efetiva estiver um pouco baixa, o governo quer que justamente seja tributado. Que foi sempre a intenção declarada, né, dos autores da ideia, num sentido de, olha, de justiça, né? Eu estou longe de agora entrar na questão aqui de criticar ou não criticar, mas a essência é isso que eles pretendiam, né? Tanto que essa tributação veio algo diferente das inúmeras, eu vou dizer pelo menos dezenas de tentativas nos últimos 30 anos de voltar a tributar dividendo. Toda vez que a gente viu essa discussão surgir no Brasil,
se discutia se, olha, então tá, eu vou começar a ter tributação de dividendo, então vou reduzir o imposto de renda corporativo, porque se a gente está falando de tributação de dividendo, na essência é o lucro que a sociedade teve, né? E aí o Brasil ficaria muito caro se eu tivesse lá a nossa tributação corporativa hoje 34% e mais os 15 ou o que fosse, né? Aqui 10 sobre dividendo. O governo conseguiu, de uma forma muito hábil aqui, né, vender o projeto com altas rendas e colocar meramente um redutor. Então não se reduziu a tributação das pessoas jurídicas, o que se manteve foi os 25, né, 15 mais 10 de imposto de renda e 9 de CSL. Então a empresa continua pagando 34 e o sócio pode pagar esses 10. Pô, mas aí você vai deixar muito caro. Aí veio, né, uma nova dinâmica que é o redutor. Na essência, né, esse é o capítulo mais difícil ali, eu acho que tanto na leitura como na prática dessa legislação, e vai dar muita dor de cabeça para muita gente. O que eles estão dizendo é o seguinte: a soma do que a empresa pagou e o que o sócio pagou não pode ser mais do que 34% do lucro da empresa. Então é uma forma, né, de você dizer e vender que, olha, eu não estou onerando mais os negócios, porque aquele lucro do investidor não está sendo mais onerado. Ele tem a tributação dele até o limite do que for até os 34. Se couber, ele vai pagar os 10% a mais. Se não couber, ele para, né? Tô para ver ainda isso acontecer, né? A gente tende a ver isso a partir do ano que vem, porque a gente não está na hora de você fazer a apuração anual, a gente está ainda no quinto mês, né, dessa tributação. Mas isso é algo super importante de ser feito, porque, de novo, as antecipações são antecipações. O imposto definitivo é apurado no final do ano, e além dessa conta toda da alíquota efetiva, de qual é a base, vai ter a do redutor. Aí isso nasce uma grande dificuldade, perdão. Não, eu só estou voltando aqui na tabela, porque o que a gente está falando é de alíquota nominal, né? Quando a gente está falando do redutor. Porque essa é uma grande dificuldade que essa legislação traz, né? Quando ela fala do redutor, todos nós, aplicadores aqui do direito, temos dificuldade nessa interpretação. Ainda mais quem está ali só operacionalizando a declaração de imposto de renda. Mas o que a gente precisa, o que nós brasileiros vamos aprender a fazer é calcular a alíquota efetiva e não a alíquota nominal, porque quando a gente fala aqui dos 34%, é justamente dessa. E o exemplo típico são sociedades que são essencialmente 99% das sociedades do Brasil, que estão sujeitas a regimes que não apuram a tributação da renda sobre o lucro efetivo, e apuram sobre percentuais da receita, que é basicamente lucro presumido e simples, né? Então, vejam só, não é difícil, né, a gente perceber que quem está sendo afetado por isso são profissionais, né, gabaritados, competentes, que têm uma remuneração mais alta e eventualmente têm a sua PJ, né, em prestação de serviço. A gente tem um evento, nosso último evento era justamente reforma tributária e o RH. E esse é um dos grandes temas ali, né? A tal da pejotização, vai dar crédito, não vai dar crédito, mas a pejotização está longe de estar fora de moda, né? E o que a gente percebe é que está muito presente. Esses profissionais que têm a sua própria PJ, via de regra, usam um desses regimes, presumido ou simples, para tributar a sua renda. Então, eles nunca tiveram apuração dessa alíquota de 34 sobre o lucro, né? Então, o que que essa legislação da renda, agora da alta renda, vai exigir? Que, né, ao declarar o imposto de renda do sócio, além de fazer tudo que a gente mencionou até agora, somar a renda global, achar a alíquota efetiva, fazer os dedutores e descontar imposto pago, depois disso ainda chegar, olha, mas será que eu bati os 34? Mas a minha empresa está no simples, né? Então vou ter que achar qual que é o lucro dela, né? Algo ela tem de apuração, porque ela está sujeita à contabilidade, para daí chegar nesse direito do redutor, para depois eu poder bater na porta do fisco e dizer, olha, eu tenho imposto, só que ele ficou acima do meu redutor, eu ultrapassei os 34, então eu tenho direito a ressarcimento. Na essência, isso tudo vai dar essa volta para chegar em direito de ressarcimento. O problema é que eu tenho uma ginástica nova que eu nunca tive que fazer, que é pegar uma sociedade tributada pela receita e estar pouco preocupado com as despesas e achar a alíquota dela sobre o que seria o lucro abatido das despesas, né? Então a gente vai ter uma preocupação maior do fisco em se preocupar o fisco nem tanto, né? A preocupação do contribuinte de ir lá pegar isso de volta e a nossa preocupação vai ser em apurar realmente as despesas. A gente hoje em dia, como tinha regras de isenção de dividendos, a gente está pouco preocupado com as despesas, né? Agora vai ser algo importante. E isso a gente entra, é um bom gancho para a gente entrar para o nosso. Agora, só antes da gente passar para o próximo capítulo, só queria fazer uma provocação aqui. Nós, tributaristas, super preocupados com reforma sobre o consumo, que vai vir de nota fiscal, obrigações acessórias novas. Agora eu quero ver a Receita operacionalizar essa nova declaração de imposto de renda para o próximo ano, né? Ela criou problemas para ela mesma, né? Mas enfim, cuidado com o que você sonha pode se tornar realidade. Ela conseguiu o fim Exato. da isenção dos dividendos e ainda pegou as altas rendas, mas criou uma dificuldade, inclusive de um tema que há muito tempo está fora de prática, né? Quem milita na área há mais tempo viu,
que é a chamada DDL, né, Disposição Disfarçada de Lucro, né? E esse é justamente o gancho que eu ia dizer que é bom para a gente estar no segundo capítulo, porque sabendo de tudo isso que a gente falou até agora, muitos clientes nos perguntam, mas o que que dá para fazer, né? Poucas coisas, né? Uma delas, né, é a pergunta mais natural que surge, mas então se eu receber acima de 50 mil, eu vou ser tributado com 10%, né? Já de cara. Então, em vez de receber os 50 mil, eu fazer a empresa pagar minhas despesas, né? Então, qual que é o risco de eu alocar despesas pessoais na pessoa jurídica? Né? Resposta imediata, o risco é altíssimo, né? Isso está errado, sempre esteve, e não é a tributação de dividendo que vai aliviar isso, né? Então, na prática, economicamente, fazendo isso, você tem a aparência de que você está escapando dos 10%, que em vez de eu pagar 60 mil para o sócio e reter 6, e depois ter que tributar lá na frente, eu vou pagar 50 mil para ele e pagar 10 mil de aluguel dele, 10 mil de escola, do que E for. esse foi um disclaimer que o Matheus já havia feito aqui no começo da nossa manhã, que é justamente um benefício, né? Vou chamar de benefício, um aluguel de uma pessoa física que é pago por uma pessoa jurídica, a chance dele ser entendido como distribuição de dividendos, porque nada mais é do que o uso do lucro dessa empresa para pagar ali uma despesa que é essencialmente da pessoa física, é altíssimo. Isso é algo bastante comum na vida da Receita Federal. Então, acho que ela não teria dificuldade nenhuma de fazer essa identificação. Agora, ao contrário disso, nós temos despesas que são efetivamente da vida da empresa. Então, essas despesas que talvez antes fossem, não digo ignoradas, mas talvez não se desse tanto valor quanto poderia Não tinha se efeito, dar, né? exato. Uhum. Hoje em dia elas precisam ser enxergadas com um pouco mais de cuidado e serem sim alocadas ali, porque vai fazer diferença lá no final do dia. No final do dia, se a gente está falando de negócios que o sócio é executivo, né, tem a sua importância, e eu dei o exemplo da pejotização, é algo comum, não dá para ignorar que hoje tinha o incentivo de eu tirar dividendo e eu gastar com o que tenho que gastar sem muita preocupação de alocar isso na empresa, né? O meu contador podia nem me incomodar com isso, porque na verdade ele estava apurando os impostos que são devidos, e eu não tenho nem eventualmente sócios minoritários, credores que estão me perguntando onde estão minhas despesas, né? Então não fazia mal não ter despesa alocada ali. Mas é bem provável que a gente consiga encontrar muitos gastos que o sócio até hoje incorria ali mesmo, mas que são em prol do negócio dele. Os exemplos típicos são locomoção e uso de equipamentos, né? Então, veículo, viagem, eventualmente reuniões, né? Que eu tenho, eventualmente, que estou arcando ali com uma refeição, né? Junto com o cliente, com algum parceiro comercial. Isso tudo seria dedutivo da minha empresa, então é passivo de você se alocar ali. Então, a resposta imediata a gente já antecipou. Olha, é risco, né? Jogar despesa pessoal. Agora, a pergunta vem antes disso. É despesa pessoal? Porque se a figura do sócio se confunde com a atividade quase personalíssima da PJ ali, então isso pode ser tido como despesa do negócio, né? E se é despesa do negócio, é passível de ser discutido. A Fernanda bem colocou. A natureza, o fisco vai ter a faca e o queijo na mão para ele, né, atacar e dizer que, olha, cadê a essência disso? Mas o que a gente percebe é que o fisco, como eu mencionei já, criou para ele um grande problema, né? Até agora estava fácil, só checar quanto que é a receita e tributar. Agora ele teria que entrar na empresa e entender se aqueles pagamentos têm realmente natureza que são dedutíveis, né, e que não são despesas do sócio. Agora, se for, aí não só os 10%, né, deixam de não existir, ou seja, passam a ser cobráveis, como eu tenho um risco de confusão patrimonial, é o que a gente fala de DDL, pagamento sem causa. Então, assim, é muito mais caro do que os 10%. Então, a gente tem que usar essa ferramenta aqui com Porque muita. as multas, quando essa distribuição, né, esse pagamento de despesas é entendido como DDL, a multa de DDL ela é pesadíssima, né? A gente está falando aí de multas que ficam entre 75% e 100%. Que já foram 150 com um pouco de fraude, né? Exato. O STF foi dar uma ajuda, limitou, mas limitou a 100. Então, já dobra a conta, sem contar de uma alíquota, né? Se não tiver pagamento sem causa, tal, os 35%, que sempre foi muito severa, a tributação mais cara que tem, né? Mas, ou seja, não façam isso, né? Mas não deixem de olhar as despesas que vocês possam ter como sócios, que são em favor do seu próprio negócio. Aí, eventualmente, alocar. Eu vou adiantando aqui, a gente tem mais um tempinho, mais meia hora pelo menos, mas tem bastante ideia ainda. Uma segunda questão que sempre nos coloca, né, mas a holding deixou de existir? Eu ouso dizer que, na verdade, ela ganhou uma atratividade. Por quê? Se hoje eu tenho, né, uma sociedade, uma empresa operacional, e eu pretendo, dos resultados do meu retorno desse investimento, né, fazer outros investimentos, eu estou sujeito de imediato, né, aos 10%, porque é um pagamento de PJ para PF, né?
Uma forma de você colocar um anteparo nisso é a interposição de uma holding, porque ela serve para você receber os dividendos de PJ para PJ sem os 10%, sem a necessidade de você fazer a apuração anual, porque não tem nada afetando o contribuinte ainda, né? A gente tem naturalmente, né? Quando a empresa está com sucesso e lucro acumulado ali, o sócio indiretamente está ficando mais rico. Mas no Brasil até hoje a gente tem, né? A realização da renda depende do efeito caixa. Então, ainda que a sociedade tenha lá 1 bilhão de lucro, precisa realmente da distribuição do emprego de algo em favor do sócio para que a tributação dele ocorra agora com esses 10%. Então, se eu tiver uma holding no meio do caminho, PJ para PJ, isso me permite que eu suba esses resultados da operação para a holding e ela faça o investimento, né? Então, um exemplo mundano aqui, se eu tivesse que interesse em comprar um imóvel, ou fazer um outro investimento, sacando os lucros do meu negócio, se esses lucros são 2026 em diante, eu vou estar sujeito aos 10%, né? Uma forma disso acontecer sem os 10%, né? E aí me dá essa vantagem financeira, é a holding receber os dividendos, e aí PJ para PJ não tem os 10%, e ela reinveste. Então, para muitas pessoas que têm uma estrutura mais leve, vamos dizer assim, né, onde o próprio sócio, o CPF dele, já é o sócio das empresas operacionais, se ele quiser, inclusive, redirecionar caixa, lucro de alguma empresa para outra, sem ter que fazer mútuo entre elas, ele pode ter a holding, receber na holding esse dividendo sem os 10% e reaplicar ali. É uma forma dele ter um conduíte ali entre os negócios. Lembrando que aquilo que não for reinvestido na operação e que for distribuído da holding para a pessoa física, aí sim terá o pagamento desses 10%. Então, a holding ela faz muito sentido quando nós estamos falando de uma estrutura efetivamente operacional. Perfeito. Aqui o conceito faz sentido se eu tiver, né, pensando em realocar investimento. Sempre com a lembrança de que se eu coloco também holding segurando dois negócios, ela tende a consolidar o resultado desses negócios. Então, se eu tiver um negócio muito lucrativo e um outro com déficit, até eu vou ter dificuldade para ter lastro, né, para subir dividendo para esse sócio, porque o resultado da holding vai consolidar as duas coisas. Se elas forem equivalentes em valor, uma positivo ou uma negativo, o resultado da holding é neutro. Aí, para subir caixa, vou ter que pensar em dívida, em outros instrumentos. Mas a holding tem alguma utilidade e tende a ser um caminho ainda passível de ser observado. Com todo, né, o disclaimer de que na reforma do consumo tem outros temas ali que a Road também vai ser importante olhar, mas eu não vou querer entrar aqui nesse detalhe. Mas eu acho importante falar isso, né? Porque, especialmente quando a gente está estudando e trabalhando sobre reforma do consumo em empresas prestadoras de serviço, esse tema da reforma da renda anda muito em paralelo, né? Então, eu acho bastante importante vocês terem o olhar para esses dois temas em conjunto. E tem algo que a reforma do consumo resgatou. Se eu tenho ativos da entidade sendo aproveitados pelos sócios, sempre houve um dispositivo, né, no imposto de renda, isso vou chutar aqui, talvez mais de 40 anos, de que deveria haver uma renda fictícia de aluguel, né? Então deveriam ter um benefício, como se a empresa estivesse, né, arcando com custo em favor do sócio. Tem todo o tema de confusão patrimonial envolvido, né? Por que que o ativo da empresa está sendo usado pelo sócio, aquele é o objetivo dela mesmo não. Enfim, mas eu confesso que na minha prática de agora 25 anos, eu nunca vi uma atuação sobre isso. Porém, na Lei Complementar 214 do ano passado e a 287, agora que regulamentou IBS e CBS, se prevê que esses tributos sobre consumo também se diriam sobre consumo em operações não onerosas. E essa é uma situação que tende a chamar mais atenção, porque não vou ter não só o imposto de renda da União interessado. A materialidade desse risco ficou maior agora, porque os municípios, os estados e a União, de novo, agora com a CBS, né, eles no IBS e lá na CBS, vão ter interesse, eventualmente, em chegar e dizer, olha, você tem aí imóvel aqui residencial de uso próprio dentro de uma entidade, então você está tendo como se fosse um aluguel em seu favor, né, e sem esse consumo deveria estar sujeito a esses tributos. Então, bato na madeira aqui, não quero que, né, jogar praga em ninguém, mas tem uma chance da gente ver um contencioso desse ocorrendo de novo, com toda a dificuldade do fisco, né, captar esse tipo de operação, né, porque se eu tenho uma situação dessa, dificilmente eu tenho um contrato, eu tenho uma transação financeira acontecendo, então eu tenho uma dinâmica algo mais opaca para o fisco ir lá e abrir e ver isso acontecer. A gente menciona aqui no slide, só para não deixar passar em branco, que nas holdings, né, aquelas que têm locação, a gente vai começar a ter uma tributação nos aluguéis diferente do que a gente tinha até hoje, né? Mas isso também é verdade na pessoa física, né? Então vocês veem lá, a partir de 240 mil por ano, ou três ou mais imóveis, nós, pessoas físicas, se formos locadores, vamos ter que abrir, inclusive, um CNPJ para pagar esses tributos, né? E o nosso locatário vai ter crédito. Então, isso é algo para botar na conta. E tem, né, no STF, já que a gente está falando de patrimônio aqui e altas rendas, tem uma tese muito valiosa lá sobre TBI, né? Onde
talvez há 5 anos atrás ou 4 anos atrás, o ministro Alexandre de Moraes, julgando um outro tema, que era se o ITBI, a imunidade, abarca só o capital, também a reserva, né, o excesso, ele mencionou lá num trecho, olha, mas eu acho que, na verdade, essa imunidade de ITBI vale mesmo para a empresa imobiliária, né? O que não vale é se for incorporação e tal. E essa tese está lá para ser julgada agora, salvo engano, tem 4-1 ou 3-0, então o placar é a favor do contribuinte. E se ela passa, é algo muito bom para o contribuinte, por quê? Porque daí eu paro de ter o pedágio de colocar imóveis numa entidade, né? Que eu sempre tenho que pagar ITBI se aquela entidade for imobiliária. Aí eu deixo de ter essa condição e aí nasce, inclusive, o direito de restituição do que foi pago nos últimos 5 anos, com muita probabilidade do governo fazer, o STF fazer a chamada modulação, que a gente vê, né, mais de 90% dos casos. Mas, enfim, só um adendo aqui com relação a esse tema. Então, ou seja, o que a gente falou até agora, né? Dividendos a ROD pode ter uma utilidade e os dividendos que subirem dela para o sócio, aí vão ser tributados, como o Fernando mencionou. Porém, né, eu vou para o próximo slide aqui, porque isso traz o seguinte: se eu tenho CNPJs diferentes, ainda que com o mesmo controlador, eu estou multiplicando o meu limite mensal de 50 mil, né? Se eu recebo 150 mil de um CNPJ só, eu vou ter 15 mil de imposto. Agora, se eu recebo 50, 50, 50, ainda que sejam, né, do mesmo sócio, no mensal eu me livro da tributação. Contudo, no anual, esses 50 mil por mês, 150 mil, né, vezes os 12 meses, 1.800.000 que for, vão estar sujeitos à tributação mínima. Então, outra pergunta que nos fazem, às vezes, mas se eu tiver distribuir entre o meu grupo dividendos de fontes diferentes, eu me livro eventualmente dos 10% na cabeça, mas no global eu vou ter que fazer a conta. Isso está longe de ser um desperdício, porque em tempos de Selic a 15%, né? Você faz caixa e você vai ter a tributação mensal, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, se eu já sei qual é a minha renda esperada no ano, e eu sei que esses 10% vão ser restituíveis, essa restituição não vem corrigida, então para que eu vou antecipar desde janeiro, né, de um ano para, sei lá, junho do ano que vem, e o governo tem sido muito chato nas restituições, a gente percebe isso, né? Coloca a pessoa da malha fina do nada. Muito de discussão a gente vai ter na malha fina, né? Eu volto a dizer, no ajuste anual, nós não teremos na sexta apenas os dividendos. Nós vamos ter aquela base ampliada e nós teremos ainda o abatimento do que foi antecipado durante o ano e mais a questão ali do limitador, né, dos 34% de alíquota nominal somados às efetivas de pessoa jurídica e de pessoa física. Então, quer dizer, a chance de você cair na malha fina é É, a imensa. complexidade dos nossos colegas contadores em preenchimento de declaração vai ser cada vez maior, já está sendo. E eu volto àquilo que eu mencionei antes, né? A tendência é que a cada ano você empurre mais pessoas para esse tipo de situação, porque os limites em reais fixos, né, tendem com a inflação a valor presente, a valor real, ser cada vez menores. Então vai ser uma dificuldade tremenda mesmo. Mas essa alternativa aqui pode ter um ganho financeiro e pode justificar essa divisão. Aqui tem uma quarta e última pergunta nesse tema de dividendos, que é a inclusão de familiares, né? É, essencialmente, né? Você só conseguiria que isso funcionasse se você tivesse lastro para que aquilo acontecesse. Mas o ponto é, né? Eu mencionei no primeiro item, a despesa pessoal vai funcionar? Não, a não ser que aqui vai funcionar sim, a não ser que, ou seja, se eu tenho a possibilidade de ter, né? Se eu, por exemplo, tenho uma holding de investimentos, uma holding que detém imóveis, o que for, e vivo desses dividendos e eu sou casado com regime de comunhão, e essa holding na prática está em meu nome, mas já é junto da minha cônjuge, ou vice-versa é dela, e eu vivo disso também, eu colocar as duas pessoas, né, da sociedade marital, né, do casal, como sócios, me dá o dobro de lastro, né, de limite para eu poder ter aquela tributação. Então, se hoje eu tenho 900 mil dessa renda, né, e vamos supor que seja renda de fundo imobiliário, o fundo imobiliário está fora, mas alguma renda que seja tributada abaixo dos 10, eu vou ter que pagar os 10. Se eu coloco o sócio junto, né, se eu pensar em dividendos, eu tenho participações e recebo dividendos de ações que eu tenho dentro dessa holding. 900 mil, eu vou ter tá sujeito àqueles 5, né? Agora, se eu coloco a minha esposa junto comigo, porque ela já era dona, aí eu consegui multiplicar os 600 mil de cada um de nós por 1.200 e eu ganhei os 5% dos 900. Agora, o que é importante dizer aqui? Embora isso funcione, porque o CNPJ para CPF eu multipliquei por 2 o limite, então eu posso pagar até 100 mil por mês sem os 10%, e o limite anual de 600 foi para 1.200, o piso, né, para ter a tributação, naturalmente eu posso ter uma tributação pedágio nessa realocação das cotas dessa holding, no meu exemplo aqui. Se eu estiver fazendo isso, né, sem que aquela pessoa já fosse
a real, essencialmente a detentora daquele patrimônio, é como se fosse uma doação. Então, teria um pedágio de pagar o ITCMD sobre esse valor global, né, o ativo, né, metade dele, para garantir os 10% de retenção. Então, tem uma conta importante aqui de custo-benefício, né? Ou seja, o fisco estadual vai estar, primeiramente, ele atento para ver como é que esse tipo de transação está acontecendo. Porque uma coisa é eu dizer, olha, a sociedade era minha, mas eu já era casado faz tempo e a sociedade é do casal, então já éramos nós dois os tributados. Agora, se eu faço tudo no meu CPF, eu estou arcando com o tributo único e, na verdade, essa renda não é só minha, né, é do casal. Então, se eu coloco ela como sócia, né, isso pode adiante. Agora, se ela não é sócia, eu vou lá e dou para ela, vai ter o imposto sobre aquilo. Eu coloco ela com um percentual pequeno e faço opção desproporcional, eu vou ter discussão, né? E aqui a gente entra num tema importante, que é o nosso terceiro capítulo, que é o ITCMD. A gente está num momento, né, quem vive aqui em São Paulo como nós, sabe que a nossa Secretaria da Fazenda é muito craque e tem bom pessoal, né? E é talvez uma das mais bem aparelhadas do país. E tem um time muito bom de TCMD e a gente vê muito contencioso nascendo disso, né? Eles são muito proativos, né? Quantos e quantos colegas nos procuraram, né, com intimações de nunca tiveram problema na vida e o TCMD é o que surge ali, né? Então eles têm realmente muita atenção a isso e a legislação do TCMD busca, na essência, esse tipo de transação, né? Tipo, não onerosa ou com causa morte, né? Com efeito de sucessão. Então, não está, não é pouco o número de decisões recentes que estão revisitando vários temas, né? E esse vai trombar aqui, né? Se eu tentar colocar cônjuge ali e não ter essência para fazer expulsão desproporcional, a tendência é o fisco querer o ITCMD sobre aquilo. Então, estou tentando escapar do imposto de renda, mas estou caindo de outro E lado. aí vão ter alguns cuidados mesmo da própria esfera societária, de você deixar deliberado essa distribuição desproporcional. Tem como você contornar essas situações que apresentam algum risco, mas fato é que vocês precisam se informar sobre quais são esses riscos para tentar contorná-los. De forma regular e legal. Mas aí eu já vou pegar esse gancho do ITCMD para a gente entrar nesse terceiro capítulo aí, vamos chegando da metade para o final do nosso evento, para falar sobre as consequências, né, das alterações legislativas sobre o ITCMD, especialmente nos planejamentos sucessórios. Então, vou dar um passo atrás aqui na linha do tempo para falar um pouco do ITCMD, contar que ele é um imposto que incide sobre as transmissões devido à morte, né? Então, são as transmissões causa-mortes, e também, aí o que é mais relevante aqui para a gente, sobre as doações. Então, em função do falecimento ou em função de doações gratuitas, nós temos a incidência do ITCMD, que é um imposto estadual. Então, tanto os herdeiros, quanto os donatários, quanto os cessionários, eles são sujeitos passivos desse imposto. Nós tivemos, e ainda temos, né, grandes discussões sobre qual é a base de cálculo desse imposto, é o valor de mercado, mas aí o Estado briga bastante ali com relação a valor de mercado versus valor venal, sempre tentando empurrar aquele de maior valor como base de cálculo dessa operação, enfim. Mas para além dessa questão da base de cálculo, acho que o que mais importa aqui no nosso dia de hoje é a questão da alíquota. Então, o que a legislação previa? Ela previa que o ITCMD podia ter uma alíquota máxima de 8%. E aí os estados eram livres para legislar e estabelecer as suas alíquotas obedecendo esse máximo de 8%. Então, se a gente pega aqui o estado de São Paulo, a gente tem um ITCMD hoje de 4%. No entanto, nós tivemos a emenda constitucional 132, que era aquela que falava sobre reforma tributária do consumo, e aí trouxe, né, essa jabuticaba, enfim, esse jabuti De novo, com o aí, verniz da justiça fiscal, né? É a mesma desculpa de sempre. esse jabuti aí do ITCMD, dizendo que a alíquota do ITCMD ela passaria a ser progressiva. De novo, observando esse máximo de 8%. E também trazendo a questão das doações sucessivas. Então, era um planejamento muito comum você fazer pequenas doações ao longo do ano,
para ficar ali abaixo da linha do radar e não ser tributado, né? Porque toda a legislação estadual estabelece um limite, então, doações até R$ 96.000 aqui não serão tributadas. Mas os próprios estados foram se dando conta disso, exemplo de São Paulo, e aí estabelecendo que doações sucessivas dentro de um período de tempo, se ultrapassassem aquele limite, seriam então tributadas pelo ITCMD. Agora, isso já veio de vez na própria Lei Complementar 227, que regulamentou aquela emenda constitucional. Então, a gente tem duas grandes questões para observar: a alíquota progressiva do ITCMD e a questão das doações sucessivas. E isso vai impactar sobremaneira a questão do planejamento sucessório que a gente vai fazer e depois, lá na frente, as nossas sugestões estratégicas para esse ano de 2026. Por quê? Porque a gente precisa que essa legislação ela seja regulamentada. Então, por mais que nós tenhamos a emenda constitucional e a Lei Complementar 227 falando sobre essa progressividade, falando sobre doações sucessivas e outros temas, né, como alcance de trusts e fidúcia, né, que foi o nome que se resolveu dar a trusts aqui no Brasil. Toda essa legislação ela precisa ainda ser regulamentada pelos estados. Enquanto isso não for feito, a gente ainda tem uma janela de oportunidade para trabalhar as sucessões patrimoniais dentro dessa alíquota mais baixa que ainda temos nos estados, né? E acho que um outro ponto também bastante importante de ser observado é a questão dos ativos no exterior. Durante anos, nós tivemos uma discussão judicial para que se fosse observado o que está na Constituição, né? O ITCMD não incide sobre doações de ativos que estejam no exterior e Até que exista uma lei complementar, né? exato. E agora existe tanto uma emenda constitucional quanto uma lei complementar regulamentando essa questão do alcance desses ativos pelo ITCMD, porém, ainda não há uma legislação estadual sobre esse tema. Tentando, vou fazer dois comentários sobre o slide anterior da progressividade da alíquota máxima. A progressividade, então, passou a ser uma obrigação, como a Fernanda colocou, mas a Constituição não institui tributo, ela delimita competências. A lei complementar também regulamenta o imposto. Quem institui mesmo é a lei estadual. Então, o que a gente tem hoje os estados teriam que aprovar uma lei de progressividade para que eles possam cobrar imposto, né, em bases progressivas. Aqui no estado de São Paulo, a gente sabe de cabeça, tem um projeto de lei na Assembleia, né, ele está, acho que, longe de ser levado para votação esse ano, com a eleição, tudo que está acontecendo. E uma vez aprovado, ele teria que obedecer os limites da Constituição, que dizem que é o Senado quem fala qual que é o teto de alíquota. Então é por isso que, né, o imposto que hoje em São Paulo é 4, pode chegar a 8, mas teria que chegar a 8 com a alíquota máxima, dentro de uma progressividade, que é o que o projeto de lei já está tentando fazer, mas está também sujeito, eventualmente, o Senado ir lá aumentar esse imposto. E aí, eu, pela terceira vez, eu vou dizer que eu bato na madeira aqui, mas a gente percebe que esse ITCMD, esse é um imposto que gera arrecadação, né? É importante para o Estado, e é menos popular. Porque, de novo, a gente tem a tendência a acreditar que esse é um imposto que onera justamente os mais ricos, e a gente, né, essencialmente tem uma parcela menor da população sendo atingida, então ninguém vai sair na rua e queimar ônibus se aumentar o ITCMD, né? Na essência é isso que a gente costuma dizer. E ele está envolvido a eventos que a gente costuma não estar muito preocupado, né? Na nossa morte, sucessão, então ele passa um pouco por baixo do radar. Então, né, por que que eu disse que eu bato na madeira? Porque tem uma chance do Senado tentar aumentar, conseguir aumentar esses 8%, porque o Brasil é visto mundialmente como uma alíquota baixa de sucessão. Quem faz investimento exterior está cansado de saber que nos Estados Unidos a alíquota pode chegar a mais de 40%, 50% do patrimônio, né? Não é bem assim, tem bastante isenção e tal, mas as alíquotas tendem a ser muito maiores que os nossos nominais, hoje 8%. A gente viu nos últimos 7 anos talvez 90% dos estados aumentando esse imposto e tentando colocar mais coisa na base, VGBL, muita discussão e tal, porque eles sabem que a arrecadação ali é menos resistência e efetiva, né? E a gente tem uma outra coisa, né, para não bater na madeira pela quinta vez aqui, que a gente tem uma isenção de imposto de renda. Então a tendência os beneficiários de uma herança, de uma doação, são isentos de imposto de renda, mas pagam o ITCMD. A não ser que na doação eu atribua um valor acima do custo do doador.
Então é muito comum, né, quando a Fernanda falou do que aconteceu no passado, da doação sucessiva, como esse limite é algo relativamente baixo, né, R$ 96.000 não é pouco, mas por uma tributação é baixa, o que acontecia é a conjugação de duas questões, né, usar um valor histórico e fazer doações sucessivas para aproveitar o limite de, nesse exemplo de São Paulo, R$ 96.000. Então, eventualmente, eu tenho imóveis, eu tenho aplicações, eu tenho algo que tem um valor muito maior, mas dentro de uma entidade, é o caso clássico, eles estão a custo histórico. Então, eu fazia a sucessão pelo valor de PL e o fisco ficava brigando para isso, né, na essência, não ser permitido. Agora, a legislação, se a gente pega os regulamentos a lei complementar, o regulamento do IBS-CBS, tem várias hipóteses onde vão dizer, olha, isso aqui é transmissão não onerosa. Como a emenda constitucional, como a Fernanda já mencionou, falou de TCMD, a legislação que veio na sequência fala também de TCMD. Mas, na essência, né, a bala de prata aqui, que ainda existe, é que não adianta ter Constituição, ter lei complementar, se a lei do Estado não tiver também atualizada. Então, tudo isso que a gente mencionou, esses três grandes pontos da reforma tributária, que é do consumo, mas mexendo no TCMD, que é a progressividade, tributação do exterior e a ampliação da base de cálculo, dependem da lei do Estado ser atualizada dessa forma. E essas leis ainda não estão. Tanto que, no tema anterior do exterior, por décadas, os estados cobravam esse imposto, né, na chamada inconstitucionalidade útil, né, ele cobra sabendo que está errado, mas poucos são os que vão lá e brigam para não pagar. Ele cobrava o ITCMD sobre as doações do exterior, sobre inventário, processado no exterior, tudo aquilo que a gente mencionou. E aí o STF, faz o que, talvez 4 anos, julgou, salvo engano, duas ADIs sobre isso, e na sequência foi fuzilando as legislações dos estados para matar elas esse tema do exterior. Quando veio a emenda constitucional 132, em 2023, né, no final de 2023, ficou evidente que o legislador ali tentou tampar o buraco da ausência de lei complementar, né? Só que o STF inclusive tribunais de justiça pelo Estado já se manifestaram de que, olha, mas a lei já está morta, não dá para você, porque agora a Constituição foi emendada, você usar a mesma lei que eu já matei para tentar cobrar. Agora veio a lei complementar, mas a tendência, a gente acredita, né, resumindo o que a Fernanda já colocou, é que a gente está numa janela ainda muito valiosa, onde a gente não tem lei própria de cada estado para cobrar esse imposto, seja sobre progressividade, seja sobre exterior, e seja sobre a discussão de ampliação de base. Então, se algo eu fizer com diferente do que se pretende na essência aqui, eu ainda tenho bons argumentos de defesa, né? Porque eu tenho precedentes nesse ponto, né? E aí, só para conectar com esse slide que está na tela aqui, tem um exemplo muito importante. Ano passado, o STJ julgou um caso do Mato Grosso do Sul, se não me engano, onde a doação estava sendo feita com o valor de PL da sociedade holding. E aí o fisco do estado, como São Paulo também faz muito, mas o fisco sul-mato-grossense, foi lá dizer, olha, essa entidade aqui é só uma casca, o patrimônio de verdade na essência são imóveis, salvo engano eram imóveis, mas a discussão tem muito mais valor do que o PL reflete. Isso não está bem refletido lá, então o que o Estado fez foi cobrar o ITCMD sobre esse valor de mercado, que na essência aqui a Constituição sempre falou, né? Quando a gente fala valor venal, a gente tem uma tendência de pensar no valor venal que vem no carnê do IPTU, mas venal é valor de mercado, né? É isso que deveria significar. Tem toda uma discussão, tradição histórica, por que os municípios não usam o valor de venal de cara, é muito impopular, o prefeito não se reelege, mas as plantas de valores da cidade de IPTU normalmente são muito abaixo do valor de mercado mesmo. Então, o que o fisco lá do Mato Grosso do Sul cobrou do contribuinte foi o TCMD não pelo PL, mas pelo valor de mercado. E esse caso foi parar no STJ. E o que o STJ falou assim, olha, na verdade, poderia ser o valor de mercado. E aí, se a gente olha isso, a gente se assusta. Contudo, se você vai na lei do Mato Grosso do Sul, ela expressamente diz, e até hoje diz, que nesse caso, o valor da doação, o valor base do TCMD é o valor de PL. Então, né, e aquele contribuinte talvez tenha sido algo azarado, mas na essência, para o estado do Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer estado do país, fazer isso que está na tela, que é parar de olhar o valor histórico e pegar o valor de mercado, ele tem que corrigir a sua legislação para dizer nela que, olha, não vai bastar o valor de PL. Eu vou querer saber o valor de mercado. Ele já tem a faca e o queijo na mão agora, né? Precisa da Assembleia aprovar, por quê? Porque na emenda o que se disse, olha, eu quero que você apure, né? Então eu vou fazer, inclusive, para as roads, o total do PL ajustado. Eu vou precisar que o contribuinte me evidencie que, embora eu tenha aquela base, ela realmente é, na essência, o que existe. Ou seja, o contribuinte vai ter que provar, em alguns casos, inclusive, o fundo de comércio dessas entidades, né? Então, essa é uma grande novidade. Ela tende especialmente em estruturas mais antigas, a gente ter um grande impacto, é material, só que a gente está numa janela ainda oportuna para os contribuintes, porque para tudo isso
cristalizar, eu preciso de uma lei do próprio Estado colocando. Não adianta estar na lei complementar, não adianta estar na doutrina, não adianta estar em julgado se a legislação não. Mas eu acho que vale a pena a gente contextualizar essa janela de oportunidade que os estados terão, e certamente eles vão se aproveitar. Por quê? Porque a gente precisa pensar nessa legislação do ITCMD, de novo, no contexto da reforma tributária do consumo. Então, pensem vocês que com a extinção do ICMS, os estados terão um problema de caixa ali, é óbvio, o ICMS vai ser substituído pelo IBS, nós vamos ter ali novas fórmulas, né, para a divisão desse valor que vai ser arrecadado entre os estados, mas a gente sabe que a gente vai ter um problema de caixa. E aonde os estados vão buscar receita arrecadatória? Certamente do ITCMD. E é por isso que existe essa legislação, emenda constitucional e lei complementar, amparando essa nova legislação estadual, que certamente deverá vir não só aumentando a alíquota, né, por meio da progressividade, mas também aumentando a própria base de cálculo e fixando que deverá ser adotado valor de mercado nas operações. E não mais, né, quando estamos falando aqui de doação de cota, né, o valor patrimonial. Perfeito. Tem um último ponto aqui que eu acho importante de mencionar, que é a ampliação da base com usufruto, né? Quem está aqui em São Paulo, né? E desculpem, a gente fala muito de São Paulo porque é onde a gente tem mais prática e acaba lembrando dos exemplos de cabeça. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma disposição específica na nossa lei paulista de que quando existe uma doação com usufruto, né, a base, inclusive, é reduzida no imposto. Isso continua valendo. O que aconteceu com a emenda constitucional, com as leis complementares, com a reforma do consumo, mais afetando o ITCMD, foi a expressa previsão de que o usufruto também é um direito e também sujeito ao ITCMD se a transmissão for gratuita ou, né, sucessão ou doação. Na essência, os estados poderiam tentar fazer essa interpretação, né? A gente percebe que isso já existia em alguma medida, né, mas estava sujeito a alguma discussão. E é o típico caso dos VGBLs, de seguro de vida, de discussões que estão aí permeando a jurisprudência, né, mas a tendência é o Estado tentar cercar, né, a situação e cristalizar em artigos dispositivos a imposição do imposto. Então, aqui vai afetar muito situações em que, embora já o Estado poderia tentar fazer essa ilação e cobrar, a lei complementar, por exemplo, já expressamente previu. Então, tem lá, situação em que você tem distribuição de lucro desproporcional e que supera o quinhão e não tem essência para aquela pessoa ser sócia. Eles já estavam cobrando TCMD sobre aquilo. A lei complementar está dando mais munição para o fisco poder fazer aquilo. Então, ele não está sujeito a só a lei complementar, ele precisa ter a lei própria, mas ela deu bastante. Então, o cenário ficou um pouco mais arrojado, no sentido de perigoso, né, para os contribuintes, mas a essência que eles estão buscando, olha, tem transferência patrimonial sem contraprestação, né, é doação e é algum tipo de sucessão, aí o imposto vai buscar, e acho que o grande ponto é a tributação, o valor, a base de cálculo, né? É, Talvez eu vale passar um pouco adiante esses 3 pontos rapidinho aqui, Fê, porque a gente está, né, com alguns outros slides, mas isso que está na tela aqui é o que ainda falta, já mencionamos aqui, a regulamentação, né? Cada estado teria que dizer como é que a sua progressividade vai acontecer. Aqui em São Paulo, né, em todos os lugares que houver uma lei nova, vale a anterioridade e vale a anualidade. Então a gente só pode que essa lei seja aplicada a partir do ano que vem. O que significa isso? Se eles aprovam a lei esse ano, a gente tem, né, só pode ser cobrado imposto no ano que vem. E a lei nunca pode valer em menos de 90 dias. Então, né, o que a gente costuma fazer a conta é que, olha, até lá para setembro, outubro, se eles querem cobrar o ano inteiro, eles teriam que já aprovar uma lei. É bem difícil a gente, né, conhecer com precisão como é que é a esteira do nosso legislativo, as engrenagens ali, mas o palpite de todos os analistas políticos e do que a gente tem de experiência é que esse não é um tema que a ITCMD nos estados, não é um tema que os governadores estão especialmente preocupados agora, porque eles estão preocupados em se reeleger ou fazer o sucessor, e se isso é aprovado na Assembleia, depende do jogo político, né, de concessões, aquilo que a gente vê, republicamente ou não, mas é isso que acontece. Então, você fazer um aumento agora, você pode estar beneficiando o seu sucessor, né, não, o seu opositor. Então, não é algo que a gente imagina que esteja no forno, mas qualquer um que assuma a Secretaria da Fazenda do Estado vai olhar com bons olhos isso e vai. No próximo mandato, a gente deve ter esse tema vindo com mais força, porque é justamente o Provável, né? novo governante e é o período ali de transição, né? A transição para o IBS vai começar em 2029, pega esse próximo mandato, então acho que
que a gente deve ver esse tema esquentar. Mas aí a gente está chegando perto da cereja do bolo, né, que é falar um pouco mais sobre holdings, não que a gente não tenha falado até aqui. Então, peço que depois disso a nossa audiência não desligue, porque ainda temos mais um capítulo para falar de estratégias e que vocês também não esqueçam, vou pedir para já colocarem no chat a pesquisa de satisfação para vocês responderem, por favor. Deixa eu até. A gente está priorizando aqui, a gente, né, cobriu o conteúdo, porque às vezes algumas perguntas que eu sei que surgiram podem estar aqui. Mas a gente tem sempre um compromisso sério de, para quem deixou questões, a gente não conseguir responder ao vivo, a gente procura depois para conversar, tá? Fiquem à vontade de colocar as perguntas e a gente pode entrar. Eu sei que já tem algumas aqui. Bom, o que que é o clássico da holding, né? Isso aqui é o 101 que a gente viu por décadas, talvez. A gente tem a integração dos ativos dentro dali, né? E depois a sucessão, a doação que for planejamento patrimonial, usar essa holding como se fosse o patrimônio, né? Ela tem a sua vantagem, né? Para além da discussão que a gente vai entrar, que é essencialmente a base, né? Faz sentido continuar usando o ITSBD sobre uma base histórica, mas ela tem sim alguma utilidade porque você pode ter ativos não líquidos, né? E você, quando tem uma holding, você eventualmente tem uma governança, né, mais fácil de você instituir entre os herdeiros do que simplesmente deixar cada um com um quarto, um terço, um 16 avos de uma fazenda, o que for, né? Então é uma forma, né, das famílias, pensando aqui em pessoas físicas, das famílias se organizarem, né, criarem regras de governança e a gestão do patrimônio para que cada um depois tenha a sua participação dos frutos daquilo, né? Não é obrigatório naturalmente, mas o que a gente viu bastante acontecer até hoje foi isso. Isso agora passa a ter uma grande dificuldade, porque esse capital social baixo, né, começa a ser limitado. Então, eu sempre tive o direito de, no imposto de renda, decidir para qual valor eu vou transferir o custo do ativo, né, de uma geração para outra, né? Isso está em leis específicas e foi uma discussão algo recorrente com os fundos, né? Porque os fundos, a princípio, as cotas elas têm um valor de mercado, tem um PL lá, tem inclusive terceiros auditores que carimbam quanto que é isso. E a discussão sempre foi, putz, mas aí quando eu faço a doação de um fundo, isso é um ato de alienação, eu tenho que apurar imposto, e se eu tenho que apurar, eu deveria ter que usar o valor de mercado, e se o doador quer usar o valor histórico dele, né? Tem algumas decisões aí pelo país, né? E teve, inclusive, uma solução de consulta da Receita recente sobre isso, né? Tentando apaziguar um pouco o mercado. Mas, na essência, a gente sempre defendeu que, olha, o direito de transmitir o patrimônio para fins de imposto de renda pelo custo sempre existiu. E se eu quiser fazer valor de mercado, também existe essa possibilidade, é que nesse caso, o doador, né, ou o espólio, no caso de uma sucessão, vai ter que apurar imposto de renda sobre esse ganho, né? Agora, nada disso, né, fazer a custo ao valor de mercado, tem imposto de renda ou não, deveria afetar a base do TCMD. Por quê? Especialmente agora, com o nível de detalhamento que está cristalizado nas leis complementares, o valor de mercado tende a ser muito mais palpável, né, ou aferível pelo fisco, né? Volto àquele alerta que a gente fez antes. Depende do Estado também criar sua própria lei e trazer esses conceitos para a própria legislação. São Paulo está longe de ser demorado nisso, né? Eu acho que a Secretaria da Fazenda, como eu já disse, né, é até competente e vai muito atrás disso. Talvez seja ela quem tenha gerado muito das discussões, mas depende disso acontecer. E na essência, o que está em jogo aqui? A clássica formação de RONs por curso histórico, né, a transmissão por esse valor para reduzir abaixo do TCMD, está com os dias contados, porque o Estado vai ter ferramenta, né, para poder dizer, olha, mas isso não é o valor de mercado, né? O valor venal que está na Constituição e o valor de mercado que está na legislação deveria ser realmente aquele valor aferível. Então, se você não me evidenciar que aquilo é o seu valor, eu vou fazer um arbitramento disso e vou, inclusive, te cobrar com multa. Então, E isso aí, joga. e aí eu acho que vale dizer que algumas empresas, talvez com um nível um pouquinho maior de sofisticação, já se dessem conta desse possível embate com o fisco, que agora, como o Matheus já disse, vai ficar mais evidenciado, e aí já tentavam fazer, ou já faziam a transferência desse ativo a valor de mercado, mais baseado num laudo não absolutamente consistente com o que era efetivamente o valor de mercado. Então, para além dessa questão do aumento do custo, né, propriamente dito, da transmissão desse ativo, eu acho que aumenta o risco de litígio quando essas transmissões, ainda que a valor de mercado, não estejam amparadas num laudo absolutamente confiável ou aferível
pelo fisco. Então, acho que a gente ganha esse grau de complexidade nas operações. Que lembra muito o que a gente já viu, né, e continua vendo com o ITBI, né, em avaliações de imóvel, porque a gente tem, para IPTU, como é um lançamento de ofício, a gente recebe o carnê em casa e não tem muito o que fazer. E tende a ser, né, tradicionalmente, um imposto a valor de mercado, abaixo do valor de mercado, né, o valor venal, embora deveria signifique valor de mercado, para fins de base de IPTU, a tendência é os municípios praticarem, né, salvo algumas exceções, mas a regra é que o valor de venal que vem como base de IPTU no nosso lançamento, que é o próprio fisco quem faz, está defasado, né? Então, é algo que tem uma dificuldade procedimental, né? Você teria que fazer a avaliação de mercado de todos os imóveis de um município, né? Então, você imagina o trabalho para a máquina estatal, né? E é um lançamento dele próprio, né? Então, o contribuinte também não tem interesse em discutir isso se ele vem abaixo. É, e se é individualizado o imóvel, eu tenho uma dificuldade que até no mesmo edifício, apartamentos com acabamentos diferentes têm valores diferentes. Então, o fisco acaba tendo que usar uma média, né, da região, do mercado e tal, embora se você for nos meandros da legislação, ele permite que o fisco faça avaliações até pelo nível de acabamento, pelo nível de estrutura que exista ali. Agora, no ITBI, né, como o lançamento, né, a princípio de declaração, eu que faço a transação, vou lá aplicar, entram outras dificuldades, né? Primeiro, eu tenho um terceiro responsável, né? O cartorário ali no registro de imóveis, ele também tem a preocupação de não estar sendo utilizado para que o TBI seja mal recolhido. Então, ele tem o interesse dele de auditar, ou fiscalizar ou aprovar a base que está sendo utilizada. Por décadas, valeu a mínima de, olha, a máxima, né, de que, olha, é o valor da transação ou do IPTU dos dois o maior, né? Agora, a tendência dos últimos anos, a gente viu vários municípios, e aqui de novo dou exemplo de São Paulo, da cidade agora, em que eles começaram a criar plantas de valores, né, diferentes da do IPTU, para aferir o que seria o valor do ITBI, né? Que é um imposto que tende a ter uma alíquota algo maior do que o IPTU, embora ele incida só naquele momento, em vez de ser um imposto anual. E aí a gente tem, né, uma fila de contencioso para discutir se aquilo é possível ou não, e na essência esse contencioso vai girar em torno de qual é a evidência do valor de mercado, né? Então, não pode nem o município chutar um valor sem evidência concreta, nem o contribuinte também trazer qualquer tipo de evidência sem achar a essência. Isso aqui vai agora estar transladado para o ITCMD, né? Então, o caso típico do arroz que a gente mencionou nos 3 slides atrás, de usar o custo histórico, agora eu teria que fazer, mas não tem um fundo de comércio, não tem algo envolvido, né? E quantos casos a gente também não tem, né? Trazendo outro paralelo aqui agora do ágil, de discussão dos quesitos, dos critérios de um laudo, né? Então, é algo que buscou eficiência, né? E no caso a arrecadação aqui, mas trouxe complexidade. Então, é importante você estar bem assessorado, né? E buscar fazer evidência disso, porque de novo, esse é um tributo, né, de autodeclaração por homologação. Então, eu vou fazer o que eu acho que é certo, e o fisco tem 5 anos para vir me cobrar. Então, na verdade, às vezes eu estou semeando um problema, né, porque essa discussão pode começar em até 5 anos, começar para virar um contencioso que pode durar muitos e muitos anos lá para frente. Então, enfim, se no ITBI, que também tem décadas, a gente ainda tem discussão no judiciário, a gente vai começar a ver isso acontecendo também no ITCMD, que tinha até antes de ontem, vamos dizer assim, critérios objetivos mais rudimentares. Agora ele ficou mais sofisticado e com isso mais difícil também. Com isso, a gente chega no último capítulo aí do nosso webinar dessa manhã, falando um pouquinho do que a gente vê como oportunidade, como estratégia para 2026. E a gente começa falando, obviamente, do ITCMD, né? Nós já ressaltamos aqui, que a Lei Complementar 227 ela já está em vigor, mas ela precisa ser regulamentada pelos estados. Com isso, nós devemos ter tanto um aumento de base quanto um aumento de alíquota que passa a ser progressiva. E aí, de novo, acho que 2026, talvez ainda 2027, né, pegando o comecinho, dos novos mandatos, a gente tem essa janela de oportunidade para seguirmos com os planejamentos sucessórios, especialmente especialmente na parte de transferência de ativos, por meio da doação, ou por meio da cessão ali para integralização de capital, enfim. É, acho que vale a pena colocar isso no radar. O momento de agir agora, como está aí no slide que vocês estão vendo. E para além de a gente estar numa janela de não concretude ainda desses dispositivos, né? Eu acho que posso agregar outra coisa, Fer. Para quem já tem, né,
um plano de vida mais sedimentado e sabe onde quer chegar, isso ainda é mais valioso. Porque é verdade que quando você fala em planejamento, né, você eventualmente está falando de mudança de titularidade, de cessão de ativos e tal. É, e existe um pedágio quando você faz isso, né? O recado aqui é que esse pedágio hoje ele está mais barato do que tende a ser. É óbvio, né? A valor presente, esses 4% que eu tenho hoje aqui em São Paulo, é 4% agora, né? Agora, imaginem que, né, com um pouco de prudência, eu consigo já ter um retorno, e a tendência é que essa base do imposto, né, tenda a crescer, existe um risco, né, de que os quatro não parem nos quatro, né? Então a gente já tem a chance de, hoje, chegar a oito, né? Já mencionei antes que eu ia bater na madeira, então não preciso bater de novo, mas tem a chance do fisco federal querer, de alguma forma, tributar, né, no imposto de renda algo que não esteja sendo capturado pelo ITCMD. Do exemplo típico que aconteceu, acho que esse ano, né, nos últimos meses, uma solução de consulta que falava justamente sobre VGBL e tal, e a incidência ou não do ITCMD, onde eu fiz, olha, tudo bem, né, você pode se livrar do ITCMD, mas aquela parcela do rendimento está sujeita ao imposto de renda, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Está longe da gente fechar um diagnóstico e dizer que o que exatamente precisa ser feito, mas que algo precisa ser feito, acho que é muito fácil a gente dizer e sugerir, porque longe da gente só tentar pintar um problema, ou dizer que isso é mais difícil do que ele realmente é da complexidade, o valor materialmente tende a ser mais relevante, né? Então, a gente está numa janela que eu acho que é importante de agir. Quem já fez algo, a gente costuma achar importante revisitar o que está feito, né? Tem gente que parte da premissa que, olha, já teve uma rua, já tem algo feito, a situação está resolvida. Não é bem assim, né? A gente mencionou um pouco antes que nas roads, por exemplo, o uso de ativos, imóvel, o caso clássico, né? Em proveito do sócio, parte está sujeito aos novos tributos IBS e CBS. Então, isso é algo que, por exemplo, entra num checklist aqui. Então, revisar como estão as estruturas atuais, eu acho que é algo importante. E existindo já uma feita ou não, também eu acho que é um momento oportuno de você, né, primeiro desenhar onde você quer chegar, quais são os seus interesses, para daí chegar nas eventuais soluções, né? Para muito do que foi colocado, né, nos últimos anos, né, isso significou um aumento expressivo de tributação. A gente acompanhou isso tudo com os nossos eventos, tem eventos sobre tributação no exterior, fundo fechado, então a gente foi tentando, né, sempre naturalmente se atualizar, né, e divulgar esse conhecimento. Eu confesso que acho que, né, eu mencionei aqui os meus 25 anos de formado, eu nunca vi um período tão, né, proativo do governo. Não sabemos quem vai ser eleito, né, no Executivo Federal, mas a gente sabe que no Executivo Federal, seja no estadual, até no municipal, é difícil você, né, como nossa ex-presidente disse, é difícil a pasta voltar para dentro do tubo, né? Na verdade, essa carga que está aí, daí para cima, talvez, a não ser que alguma coisa muito mais é, revolucionária aconteça de desapoio popular, algo assim. Mais revolucionária do que essas duas reformas. Pois é, né? Mas revolucionário no sentido da população pedir para baixar, né? Isso que eu tô, então, eu não conto com isso. E tem o risco disso continuar acontecendo, né? Então a gente vai ver, né, nesse ano, como em todo ano de eleição, dependendo de quem é eleito, aumento por demanda por eventual saída no exterior e tal. Falando para o nosso público aqui de alta renda, eu acho que os recados importantes são realmente esse. É um momento importante de você aproveitar algumas oportunidades que estão passando ainda, que elas têm data para acabar, né? Não é nossa impressão esse ano ainda, mas isso é algo que demanda carinho, né, e cuidado, e não ser feito às pressas, acho que é uma boa estratégia. Então, indo direto ao ponto, acho que esses dois primeiros itens que estão aí na tela, um é revisar o valor dos ativos que compõem o PL. O outro é revisar o momento das doações, né? Normalmente, quando você faz ali um planejamento sucessório, você já imagina em que momento essas doações ocorrerão. Talvez valha a pena revisitar e antecipar parte ou totalidade dessas doações, aproveitando ainda essa alíquota mais baixa. Até em relação ao primeiro, Fer, acho que só podemos dizer uma coisa. Hoje, a lei dos estados não diz ainda dessa obrigação de patrimônio a valor de mercado expressamente. Então, se eu faço a avaliação disso agora, né, eu não preciso casar com a ideia, mas se eu vou lá e avalio, vejo o meu valor de mercado e concluo que a materialidade é muito grande, se eu sou algo, aceito algum risco, né, tenho algum apetite, eu posso decidir, olha, eu vou fazer como é hoje, pelo valor histórico, porque se vier uma cobrança numa lei, ela tem que vir dali para frente. Eu posso me defender com o que eu tenho hoje, né? Como está a jurisprudência disso? Eu citei o caso do STJ. Então, não é algo para se jogar fora. Acho que o importante é estudar e depois tomar a decisão, né? Porque a decisão tem que ser informada e é um tema sensível.
Os últimos dois pontos aqui, exterior, trust e riscos fiscais sucessórios, é na mesma toada, né? Quem que está sendo envolvido aqui, qual que é a carga, né, para a primeira geração e para a segunda, vamos dar esse exemplo assim, dessa forma, e o que está envolvido, né? A gente teve, há 3 anos atrás, a lei do exterior, e pela primeira vez o Brasil dizendo algo em legislação sobre trust, né? Para variar, né? Sobre cobrança de imposto. Então, não é improvável, na verdade é bem provável, que se eu fiz algum tipo de planejamento antes disso, vale a pena voltar. Porque a gente já viu o caso onde, por exemplo, o contribuinte foi buscar a não incidência de imposto de renda, de TCMD, se não me engano, nos trusts, e o juiz acabou dizendo que, na verdade, aquilo era tudo renda. Então, em vez de ele preservar o principal que estava sendo, né, do pai para o filho, ele falou que o filho tinha uma renda nova. Olha, então, ele meio que apagou o que existia no passado e quis incidir todo o imposto sobre aquilo. Acho que esse caso andou melhor depois, a legislação melhorou, né? Então, ela tende a dizer que nos trusts aquilo tem natureza de sucessão, mas a gente não tinha, há um pouco tempo atrás, a obrigação de declarar na nossa declaração de imposto de renda que eu sou beneficiário, que eu sou o tal do settlor, do fundador. Hoje isso existe. Então, quem tem isso agora e não está fazendo, é importante que até multa por obrigação acessória possa estar sujeito, né? E não é o costume, né? É uma tradição, algo nova. Isso tem que existir. Então, eu acho que eu volto para o meu recado inicial aqui. Acho que tem a preocupação de não atrasar no horário e já me despedindo e agradecendo. Eu acho que, tipo, cada caso é um caso, né? Esse aqui, o último exemplo, foi: a gente sabe que o imposto de renda, né, de altas rendas é o imposto de renda mínimo, né? Então, nesse exemplo aqui, né, a gente pode, com certeza, ajudar cada um de vocês. A gente fez uma simulação onde, embora a pessoa tivesse tributos que em si teriam isenção, estariam sujeitos a esse imposto e tiveram, né, retenção dos 10%, como ele tinha a possibilidade de fazer resgate de outro tipo de investimento e os 10%, né, é o máximo da alíquota de imposto chamado de mínimo, né, é, cristalizar, antecipar o resgate de algum tipo de rendimento que já está sujeito, por exemplo, a mais de 10, a 15, por exemplo, permitia que todo o valor pago a título de IR sobre dividendos fosse restituído. Então, a gente tem a tendência de fugir do imposto, né? Mas, às vezes, eu trazer para um mesmo ano, né, o fato gerador, né, a renda de um tributo, de um investimento que eu possa resgatar, para que eu tenha tributação e não tenha que pagar os outros 10%, pode ser uma vantagem. Então, é algo que a gente vai se acostumar a um jogo novo, né? Mas ele não é para todo mundo da mesma forma. Ele tem que ser analisado com cuidado. E esse é um exemplo de que, olha, é até contra-intuitivo, né? Velho, eu vou resgatar para pagar imposto agora. É que se eu faço isso, aquilo que eu já tive de retenção de dividendo volta para mim. Tem uma vantagem. Outro caso que não está na tela aqui, mas acho que faz sentido. Não, e Dora aí 5. os contribuintes vão se acostumar com essa nova, especialmente aqui essa audiência, que é o pessoal de altas rendas, vai se acostumar a ter, para além de um contador fazendo essa declaração de imposto de renda, consultar um advogado tributarista para fazer justamente esse planejamento tributário ao longo do ano calendário, né? A gente não pode esquecer que o contador vai trabalhar ali no exercício, né? Então, no ano seguinte, aquele calendário, mas que é necessário a gente pensar essas estratégias para fugir, pelo menos ali no ajuste anual, né, dessa tributação mínima ao longo do ano corrente. E eu dou um último exemplo que nem é o que está na tela, mas como é importante olhar caso a caso, né? A gente tem lá agora o câmbio a 5, né? É uma oportunidade, né, ímpar de você eventualmente realizar um investimento que em dólar você não tem perda, mas em real você tem perda, e essa perda em real significa crédito para você compensar com o imposto depois. Então você pode realizar seu ativo, vender ele em dólar você está não perdendo, eventualmente ganhando um pouco, em real você tem uma perda, depois você recompra ele se você quiser, né, tiver interesse nisso, mas você salva um estoque de crédito, né, para você aproveitar mais para frente. Então, isso é para todo mundo? Não, é para quem tem um ativo com custo adequado que cabe essa solução. Então, na essência, existem algumas soluções de prateleira que a gente conhece, que elas existam, né? Mas elas têm que ver se cabe no seu plano de vida. Acho que o importante é esse tipo de análise para ser feita com cuidado e a gente está num momento bacana para ser feito isso. É, eu vou me despedir e agradecer todo mundo, sem antes, e agradecer de novo pela audiência. Acho que contem com a gente, esse é um ano que vai ser muito movimentado, né? Eu tendo a dizer que vai faltar braço, eventualmente, para a gente fazer tudo que acho que é valioso ser feito, então é importante também decidir o que deve ser feito primeiro, né? Essa é uma área que a gente aqui no escritório tem relativa tradição, a gente é ranqueado em Chambers e outros rankings, né? Instituições que listam bons advogados. E a gente está super feliz de agora, com 7 anos, estar cada vez contando com mais pessoas nos nossos eventos e com uma carteira de clientes muito, muito bacana e com pessoas que a gente gosta de trabalhar. Então, agradeço a você, Fernando, e a todo mundo aqui de novo
e me Obrigada, despeço até o Matheus. próximo. Obrigada, audiência. Obrigada pela companhia aí nessa manhã e contem com a gente nesse novo momento. A gente deve se ver. Agora a gente está em maio e em julho, né? Acho que o nosso próximo evento seria agosto ou setembro. Agosto, Agosto, agosto. é. Então, tem umas férias aí, a gente se vê em breve. Bom Tchau, dia para todo tchau. mundo. Tchau, tchau.